Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Hoje são 19 de outubro de 2021, são 21 horas e 12 minutos. Lição número 11 da classe de juvenis. A redenção. Neste dia é o dia da Bíblia, né? Tem até aquele hino, né? 259 que fala da Bíblia, né? Hino da harpa. Começando com a hora da revisão. Resposta número 1. O homem nasce livre e por toda a parte encontra-se acorrentado. Número 2. Segunda lição, liberdade total. Número 3. Foi o momento no tempo em que o Filho de Deus pagou o preço da redenção da humanidade. Número 4. É um novo nascimento em Cristo. Número 5. A glorificação do corpo por ocasião do arrebatamento. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Aos Romanos, capítulo 8, versículo 23. Falar um pouco da redenção, o que é a redenção. Essa redenção é do que? Ou de quem? Para quem? Quem é o Redentor? No nosso caso, nós sabemos que o nosso Redentor é Cristo. E nós já vamos saber por quê. Introdução. A redenção foi um ato negocial de Deus em que Ele nos comprou para Ele, resgatando-nos da prisão do pecado cujo fim era a morte. O Senhor nos deu a carta de alforria, liberdade total do pecado. Essa aquisição divina custou o sacrifício do único homem justo que pisou nesta terra. E por que ele precisou morrer? Porque tinha que haver derramamento de sangue. E para satisfazer a justiça de Deus, o Redentor precisava ser inocente e santo. Nos tempos bíblicos, acontecia o sacrifício de animais. É bom sempre deixar claro, né, que a questão do sacrifício de animais, o animal era sacrificado e não torturado, né? Pois bem, o sacrifício de um animal inocente nos tempos bíblicos já apontava para Cristo. Quando Jesus veio, então esse sacrifício terminou-se. É claro que existe muita contenda, muitas intrigas com a questão do povo, né, me fugiu agora o nome, o pessoal da prevenção de animais, os cuidadores de animais, essa coisa toda. Mas verdade é que o sacrifício de animais existe até hoje. Quando o animal, é claro, por uma outra situação, né? Quando o animal hoje está, por alguma razão, está sofrendo alguma enfermidade, alguma doença ou coisa do tipo, o que o veterinário faz? O veterinário sacrifica o animal, né? E tu vê que o animal é sacrificado, mas ele não é torturado. É bom deixar isso claro, porque muitas pessoas acham que por conta disso o evangelho é errado, porque fazer sacrifício com animais inocentes, não compreendem que o animal inocente da época mostrava a questão de Cristo. Porque Jesus, quando ele veio como o Cordeiro de Deus. E ele, como Cordeiro, ele precisava morrer para derramar o seu sangue, para assim nós sermos resgatados. E por que isso? Porque, bem da verdade, o sacrifício de Cristo, ele era o único que era capaz de fazer isso, porque tinha que ser um cordeiro, no caso Cristo, né? E o sangue tinha que ser precioso, tinha que ser de alguém inocente, alguém que nunca pecou. Então, por isso, Jesus morreu na cruz por nós. Redenção. Reflexão. Um dia, porém, o carcereiro chega com um alvará de soltura, pois o juiz decidiu lhe conceder a liberdade. Grande alegria. Enquanto arruma as coisas para sair, o preso pergunta: mas por que eu fui solto? O carcereiro responde: é que um outro homem assumiu os seus crimes e por isso foi morto em seu lugar. Mas espere, retruca o preso, eu sou o único culpado pelos meus erros. Olhando para o chão, ainda sem entender direito, o carcereiro conclui: todos sabem que você é o culpado, mas como o juiz aceitou a condenação do outro, você agora está livre, não há mais nenhuma condenação. Isso aqui é uma boa reflexão para que nós venhamos entender qual é o mérito de Cristo aqui.
Qual é a questão de Cristo? O juiz aqui, no caso, seria Deus. Deus aceitou o sacrifício de Cristo, do seu Filho, que ele deu na cruz do Calvário por nós. Então, nós que estávamos perdidos, presos ao pecado, nós agora somos redimidos, né? Agora nós temos uma redenção. Agora nós não mais temos este pecado conosco. Por quê? Porque o Senhor Jesus levou sobre o madeiro todos os nossos pecados e iniquidades. Então, uma vez que nós estávamos numa prisão, que estava num corredor da morte, por exemplo, estava só esperando o dia da morte, essa morte que aqui no nosso caso é uma morte espiritual, é uma morte que vai para a eternidade, é uma morte na perdição, uma morte no inferno. Agora nós não vamos mais, por quê? Porque agora o Senhor Jesus morreu por nós para pagar a nossa dívida, para pagar, no caso do Senhor Jesus, ele veio para tomar sobre ele as nossas culpas, né, os nossos crimes, né? Tudo aquilo que nós fizemos de errado agora está sobre Cristo. Então, por conta disso, Jesus é o nosso Redentor. O que é redenção? É o ato soberano de Deus, que enviou seu Filho para morrer no Calvário por toda a humanidade, pagando assim o preço pelo nosso pecado. Então, como Jesus é o Cordeiro de Deus, ele era o único que podia isso. Por quê? Porque quando vinha a ideia do sacrifício de animais, é muito provável, né, que talvez você já tenha feito isso, de às vezes você ter que arrumar a sua casa, varrer a sua casa, e por alguma razão você colocou a sujeira para debaixo do tapete. O sacrifício de animal dava mais ou menos essa ideia. O sacrifício do animal, ele não perdoava pecado, ele apenas cobria, assim como um tapete cobre a sujeira que você põe para debaixo do tapete, né? Então, o que acontece? A ideia do animal, ele precisava parar com esse negócio, porque senão aconteceria até hoje. E ninguém poderia ser salvo por essas situações, né? O sacrifício do animal apontava para Cristo, né? Era também um ato de fé, mas iríamos viver uma vida de sacrifício de animais. Ainda tinha uma outra questão. Muitas pessoas, principalmente as pessoas mais ricas, né, com a situação financeira melhor, o que eles poderiam fazer? Eles poderiam viver uma vida de pecado e depois de pecar, pegar um animal e sacrificar, e aquele animal redimiria ele do pecado. Então eles iriam viver numa promiscuidade, viver uma vida de pecado, uma vida de engano, de erro, mas eram uns pecados já premeditados. Eu vou pecar hoje e vou dar esse animal em sacrifício e meu pecado está solucionado. Então seria muito fácil, o homem seria, se fosse nesse caso, o homem seria salvo pelo seu próprio mérito, ele ia comprar, na verdade, não é nem mérito, né? Ele ia comprar a sua salvação, sacrificando o animal. Então, o que o Senhor Deus fez? Ele mandou o seu Filho para morrer na cruz, porque agora ele faz duas questões ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo ele para com a ideia do sacrifício de animais, e ao mesmo tempo ele dá somente a Cristo, somente Jesus nos dá a salvação. Então o homem agora já não tem mais nenhum mérito, já não tinha antes e agora que não pode ter nenhum mérito mais. Por quê? Porque não tem como comprar Cristo, porque Cristo é aquele que compra. Então, por essa razão, Jesus é o nosso Redentor. É somente nele, a nossa salvação vem dele. A força da redenção. A Bíblia diz exatamente o contrário. Ela fala que o homem nasce acorrentado, mas pode ser livre em Cristo Jesus. Isto é, redenção é ter estado preso, mas hoje está em liberdade. A redenção de Jesus é tão poderosa que tem efeito retroativo na vida daquele que crê. A Bíblia diz em João 8, 32 e 36, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres, conhecereis a verdade vos libertará. Veja que o homem, ele nasce acorrentado, né? Agora, mediante a fé em Cristo, ele pode ser livre. E há uma ideia muito interessante sobre liberdade, que as pessoas dizem, eu não vou aceitar Cristo porque se eu aceitar a Cristo eu não posso fazer isso, eu não posso cometer aquilo. E como é que eu vou ser livre assim? Existe uma questão muito interessante sobre liberdade, porque vou te dar um exemplo bem prático. Você gosta muito de fazer uma determinada coisa. Então, aliás, não vou falar você, pega um pecador gosta, ele comete um determinado pecado. Então ele fica nessa ideia de não aceitar Jesus porque senão ele não vai ser livre.
Na verdade, ele não está sendo livre ali, ele está acorrentado pelo pecado, ele está preso ao pecado. Quando nós aceitamos a Jesus, nós somos livres de todas essas coisas. E agora sim nós temos o direito de escolha. Agora nós temos a liberdade de pecar e de não pecar. E por amor a Cristo nós não pecamos. Então veja que agora verdadeiramente aquela pessoa é livre, que agora ela tem a liberdade de escolher o que quer. Então uma vez que ela decidiu por Cristo, ela não comete mais aquele pecado. Por quê? Porque Jesus livrou essa pessoa do pecado. Então essa pessoa tem realmente liberdade de não pecar. Então um outro exemplo aqui, bem prático aqui para nós. Talvez a embriaguez, né, a bebida alcoólica, seja uma das coisas que mais atrai jovens, né, nos dias atuais. Qual é a diferença daquela pessoa que bebe todos os dias, final de semana, e aquela pessoa que não bebe? É que aquela pessoa que não bebe, nesse caso, a pessoa cristã que não bebe, ela tem liberdade de beber. Ela pode beber, ela não é escrava do pecado, ela não é escrava desse pecado, até porque a embriaguez é pecado. Mas como essa pessoa, ela tem liberdade, se ela quiser beber, ela bebe, se ela não quiser, ela não bebe, justamente por ela ser livre. Então, quando uma pessoa diz que não vai cometer, no caso aqui, para ficar claro, eu não vou mais poder beber. Então, que liberdade é essa? Então, se ele vive em prol da bebida, então ele é escravo da bebida. Ele tem um ciclo vicioso que é a questão da bebida. Isso aqui eu estou pegando a bebida porque é uma questão mais genérica, mais ampla, né? Mas isso serve para todas as questões que nós sabemos que é pecado. Então, de fato, Jesus nos deu liberdade, porque agora nós fazemos aquilo que nós queremos fazer e não fazemos aquilo que nós não queremos. Por quê? Porque de fato nós temos a liberdade de escolha. O preço da redenção, qual seria o preço? Quem poderia pagar? Preço de sangue de alguém que não tivesse pecado? Quem? Qualquer que nascesse de genealogia humana seria herdeiro do pecado e, portanto, escravo. Está escrito que Maria ficou grávida por obra e graça exclusiva do Espírito Santo. Além de nascer sem pecado, está escrito que Jesus não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Assim foi pago o maior preço que se podia pagar, a morte de um inocente e puro cordeiro. Jesus, esta era uma exigência da justiça de Deus. Então veja que o cordeiro, ele tinha que ser completamente puro e inocente. E Jesus, como cordeiro, como já falei anteriormente, ele não tinha nenhum pecado. Então o seu sangue era e é precioso, né? O sangue de Jesus é precioso para nós. Por isso ele verteu o seu sangue na cruz e assim nós conseguimos o direito da redenção, né? Mas na verdade foi o preço da redenção, foi Jesus quem pagou o preço da redenção. Essa redenção veio para nós de graça, mas Jesus quem pagou o preço. E por que Jesus foi quem pagou o preço? Porque Jesus é o único que poderia pagar. Não existe nenhuma outra pessoa, nenhum homem ou nenhuma outra mulher que poderia nos dar essa redenção. Por quê? Porque todos nós que nascemos de mulher, nós somos pecadores. Jesus nasceu de uma mulher, mas foi por obra do Espírito Santo, e por isso Jesus é 100% inocente e 100% santo. Então o Senhor Jesus, ele era o único que poderia pagar esse preço por nós, e foi isso que ele fez. Até porque também foi uma ordem do Pai. Os tempos da redenção. Passado, Calvário. Foi o momento no tempo em que o Filho de Deus pagou o preço da redenção da humanidade. O Senhor nos comprou para Deus, de uma vez por todas, livrando-nos da morte eterna. No Calvário a redenção se consolidou. Jesus morreu, Deus nos conquistou para Ele mesmo. Então veja que Deus deu o seu Filho, e assim esse Filho, morrendo no Calvário, nos deu esta redenção. Muitas pessoas hoje querem não compreendeu a mensagem da cruz e querem comprar esta salvação com boas obras ou até mesmo com dinheiro. Mas, repito, a redenção veio para nós de graça. Jesus foi quem pagou o preço, nós não pagamos nada por essa redenção, nós não temos condições financeiras de pagar, porque é um preço do sangue precioso de Cristo. Não há como medir, não há como mensurar o valor. Nós não temos condições de fazer, até porque isso requer santidade extrema, e Jesus foi o único que nunca pecou. Então por isso Deus
criou a salvação, deu seu Filho para esta salvação, então toda a nossa salvação vem por obra do nosso Deus, que deu o seu Filho na cruz do Calvário por nós. Presente, conversão. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Apenas Lucas narrou como a vida terminou para aquele malfeitor, com uma extraordinária promessa de Jesus. Quando o ladrão na cruz, que segundo a tradição foi Dimas, né? Seu nome era Dimas, quando ele estava na cruz sendo crucificado, junto estava Jesus e mais dois, né? Um deles era Dimas. Foi Dimas que disse para Cristo, para que Jesus lembrasse dele quando entrasse no reino. Então Jesus deu essa linda promessa para ele: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Notemos que foi uma promessa extraordinária, podemos assim dizer, que é este ladrão da cruz, que era um malfeitor, nos seus últimos momentos de vida, reconheceu a Cristo como Salvador, reconheceu a Cristo como Senhor, reconheceu a Cristo como Rei dos Reis e pediu apenas que ele lembrasse dele. Então Jesus deu para ele o que foi que Jesus deu para ele? Uma promessa extraordinária da sua salvação. Ou seja, o ladrão da cruz, este ladrão da cruz, foi salvo por Cristo. Isso nos mostra que, mesmo no momento de morte, nos nossos últimos instantes, uma pessoa tem todo o direito da salvação, da mesma forma que uma pessoa que está aí há 50 anos na igreja, né, servindo ao Senhor com piedade, com integridade, de santidade. Essa pessoa, no último momento de sua vida, ele tem também o direito da salvação, se ele crer no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Futuro, glorificação. A redenção que no passado foi realizada no Calvário e no tempo presente aconteceu quando na nova conversão, também terá um futuro, a glorificação do corpo por ocasião do arrebatamento. Isto é, quando recebermos um corpo igual ao de Jesus, ou seja, um corpo glorificado, seremos como Jesus. Veja que a salvação nos traz, essa redenção nos fará ter um corpo glorificado. E o que será esse corpo glorificado? É um corpo espiritual, é um corpo que ele jamais morrerá. No caso do arrebatamento, quando a igreja for arrebatada por Cristo, os mortos ressuscitarão primeiro e nós que estamos vivos, se é que nós estaremos vivos, né, quando Jesus vier, aqueles que estiverem vivos terão os corpos glorificados para assim entrar nas mansões celestiais. A bênção da redenção. 1. Fez-nos agradáveis. Paulo diz que Deus nos fez agradáveis a Ele, que coisa maravilhosa. Desde a queda, o homem tinha se transformado em inimigo de Deus. Agora, porém, redimidos pelo sangue de Jesus, Deus nos considera agradáveis. Estamos fazendo a sua vontade, mesmo com nossos pecados cotidianos. É que quando Deus nos vê, Ele enxerga em nossa frente o sacrifício de Jesus. O homem, por si, ele tende para as coisas da carne, ele tende para aquilo que é errado. Por isso, Adão e Eva pecaram, falharam no paraíso. Já tem uma tendência, né? Apesar que Deus os fez perfeito, mas eles acabaram, como diz a palavra, né? Por um homem entrou um pecado no mundo e por outro, no caso Cristo, esse pecado nos faria remissão. Veja que agora o homem que outrora era inimigo de Deus, agora é agradável ao Senhor. E por que isso? Porque quando Deus olha para nós, o que Deus vê em nós é Cristo morrendo na cruz por nós. Então, o que Deus vê em nós é o seu Filho Jesus. E é bom também lembrar que a Bíblia diz que o homem é imagem e semelhança do Senhor. Então veja que o homem, ele foi feito do pó da terra, nosso Deus nos fez, mas o homem tem sempre essa tendência, vemos até nos dias atuais, o quanto o homem é contra Deus, né? Temos aí, por exemplo, as pessoas que se denominam ateus, que não acreditam em Deus, é claro, eles têm todo o direito de não crer, e tantas outras religiões, tantas outras coisas, e até blasfemam contra Deus, contra Cristo,
Ou seja, são pessoas inimigas do Senhor, né? Inimigas de Deus. Então, vemos que agora o homem ele se faz agradável quando aceita a Cristo como Salvador. Sim, todos têm o direito à salvação. A Bíblia diz que Deus deseja que o homem, né, todos os homens, cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ou seja, Deus quer que todos sejam salvos. Perdão de pecados. Como dito anteriormente, para a redenção se concretizar, é preciso ter arrependimento e fé. Assim, a redenção confere o perdão dos pecados, porque houve arrependimento. Isso nos livra de uma terrível maldição e de um fim melancólico. Estamos agora perdoados pelo sangue de Jesus. O que é o perdão? O que é mais fácil, pedir perdão ou perdoar alguém? É sempre um dilema, né? O que é mais fácil, né? Ou seria o menos difícil? Perdoar ou pedir perdão? O Senhor, Ele nos perdoa quando há em nós arrependimento e quando nós temos fé no Senhor. Então, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, das nossas falhas, o Senhor nos perdoa. Nós vivemos, muitas das vezes, uma vida, não digo uma vida assim necessariamente de pecado, mas nós temos uma natureza pecaminosa. Então, às vezes, até mesmo ao levantar, nós já temos um pensamento errado, então nós já estamos pecando. Eu não vou dizer que nós vivemos uma vida de pecado de uma forma direta, porque nós somos redimidos pelo Senhor. Mas a nossa natureza pecaminosa tem sempre uma tendência para as coisas da carne. E é claro que também aqui não vou dizer que o cristão vive numa vida de pecado, aquele pecado que nós sabemos, um pecado que é para a perdição, porque há pecado que não é para a morte. Então esse pecado que não é para a morte, geralmente é o que nós temos às vezes cometido. E também é bom lembrar, como diz Tiago, capítulo 5, versículo 17, que nós somos sujeitos às mesmas paixões. Então não é porque uma pessoa é cristã que ela não pode cometer atos terríveis e desagradáveis ao Senhor, né? Coisas execráveis aos olhos do Senhor. Mas nós temos o nosso pleno conhecimento de que entendimento, fé e arrependimento no Senhor. Então nós nos arrependemos do Senhor, nos arrependemos dos nossos pecados, pedindo perdão ao Senhor e Ele certamente nos perdoará. O selo do Espírito Santo. O selo do Espírito Santo é uma consequência para quem é redimido por Jesus. Esse selo não é o batismo com o Espírito Santo, evidenciado pelo falar em línguas estranhas, mas o batismo no Espírito Santo. O crente passa a ser templo e morada do Espírito Santo. Há como que uma imersão no Espírito. O convertido passa a viver nos domínios do Espírito. Vai produzir o fruto do Espírito e será dali em diante em seu novo viver conduzido pelo Espírito. O que é isso na prática? Às vezes a pessoa pode não ser, a pessoa selada pelo Espírito Santo, ela não é batizada com o Espírito Santo ainda. Mas por que ela é selada? Porque ela é propriedade do Espírito Santo. Então o Senhor, Ele nos sela com o seu Santo Espírito, ou sela aquele novo convertido com o seu Santo Espírito. Ele ainda não é batizado com o Espírito Santo, mas ele vive uma vida no Espírito, cheia do Espírito. É o Espírito que direciona essa pessoa. E é interessante que não que eu vou qualificar eu ou você como um animal, mas só para a gente entender, em muitos lugares as pessoas marcam os seus animais, né, o gado, né, com as iniciais dos nomes, para que assim, quando esse animal se perder ou estiver em outro lugar, as pessoas sabem de quem é o dono. A ideia do selo do Espírito Santo é parecida. Quando alguém nos vê, nós somos selados, nós temos esse selo do Espírito Santo. Então as pessoas sabem que nós somos cristãos. Já aconteceu com você, de você estar num lugar onde você não conhece ninguém, uma cidade que você foi por alguma razão, foi visitar um parente ou algo dessa natureza, e alguém viu você na rua e disse: você é cristão, não é? Por quê? Porque a pessoa reconhece, você tem o selo do Espírito Santo. Então, por você ser selado, as pessoas te reconhecem e sabem que você é guiado pelo Espírito Santo. Para concluir, como vimos, a redenção trazida pelo sangue de Jesus foi suficiente para nos fazer agradáveis a Deus, perdoar nossos pecados e garantir a nossa salvação com o selo do Espírito Santo. Essa libertação foi realizada no Calvário, porém, dia a dia se manifesta quando alguém conhece a verdade. E será completada quando nossos corpos forem transformados, o que Paulo chama de adoção,
graças a Deus por uma tão grande salvação. Então vemos que a redenção ela é somente pelo sangue de Jesus. Infelizmente, em algumas situações, já até vi alguns cristãos dizerem que como é possível uma pessoa que pratica atos bons, ou uma pessoa bondosa, amorosa, mas que vai para o inferno porque não aceitou a Cristo. Esse cristão parece não entender a mensagem. A Bíblia diz em Efésios 2, 8 e 9 que a nossa salvação ela não vem de nós mesmos. Eu vou ler aqui só para ficar bem enfatizado, para que nós venhamos compreender de fato o que é a redenção. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 nos diz assim: Pois é pela graça que sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, a nossa graça, nós somos salvos pela graça por meio da fé. E isto não vem de nós, isso é algo de Deus, vem de Deus, do homem não tem mérito nesse negócio. E por que não? Não das obras. Por que não das obras? Para que ninguém se glorie. Então veja que não é porque uma pessoa faz obras caridosas que vai ter a salvação. A salvação é somente pela graça que sois salvos por meio da fé. Fé em quem? Fé em Jesus Cristo. Então, nós somos salvos pela graça, porque nós cremos no Senhor, temos fé no Senhor, então seremos salvos. É claro que já falei aqui em algumas outras ocasiões que a boa obra ela não traz salvação. A boa obra ela não traz salvação, mas a pessoa salva pratica boas obras. Uma outra questão também sobre obras é que quando nós somos salvos na pessoa de Cristo, nós praticamos boas obras e essas obras naquele grande dia será recompensada. Isso aqui também é um outro ponto. Outro ponto também é que aqui na terra, quando alguém faz uma boa ação, faz uma boa obra, essa obra em si ela não é perdida, né? Ela é louvável, mas ela não traz salvação. A nossa redenção é somente pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que você tenha uma boa aula. Não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!